Se tem uma coisa no meu perfil que eu não gosto de fazer, ou que eu não me sinto bem fazendo, é entrando sucessivamente em defesa ao clube o qual eu torço. E como muita gente já sabe, porque eu já fiz questão e faço questão de deixar isso muito claro, eu sou flamenguista. Mas eu sequer apresento qualquer assunto aqui, comento, defendo as minhas ideias com camisa do Flamengo. Porque eu não acho correto eu entender que o perfil é para falar de todos ou de assuntos que eu entendo que é referente ao futebol, porque o futebol não é só o Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha toda essa grandeza que todo mundo sabe, mas só que eu decidi não ter um canal para falar do Flamengo e nem tampouco ter um canal que falasse mais do Flamengo. Se eu tiver falando besteira, algum exagero, fiquem à vontade para vocês sinalizarem aí. Mas eu procuro, acima de tudo, fazer uma análise geral de tudo que está acontecendo sobre o futebol, tá bom? É claro que a gente aqui vai acabar falando mais de alguns clubes do que de outros, pelo que está acontecendo, ou pelo envolvimento desses clubes em competições que outros não estejam, ou porque existe algumas polêmicas, e assim sucessivamente. E a da vez é a da Conmebol, a da vez é a expulsão injusta do Plata. Entendeu? Dizer que o Flamengo moveu Deus e o mundo, claro, sentido figurado da coisa, expressão, força de expressão de falar, para que esse cartão fosse retirado. Gente, por favor, vamos dar a César o que há, ou melhor, o que é de César. O que a Conmebol fez foi tentar reparar um baita de um prejuízo causado pelo senhor Andrés Rojas. Simples assim. Porque imediatamente após o jogo, ela já admitiu o erro. Então o Flamengo não precisou se mexer e se mover para nada disso. É lógico que, diante da repercussão do caso, as coisas vão tomando uma proporcionalidade do tamanho o qual é a repercussão. Ou vocês acham que tudo aquilo que aconteceu em campo foi correto? Claro que não. Então, além da expulsão, teve um pênalti não marcado em dois momentos, porque o defensor do Estudiantes ainda teve a mão resvalando na bola, fora o chute no Plata. E aí, todo mundo já sabe o que aconteceu. O gol do Estudiantes foi dado passe ou bateu no braço do atacante do Estudiantes, sobrando lá para o outro jogador para que ele fizesse o gol. E a expulsão, naturalmente, ocasionou para o Estudiantes a possibilidade de pressionar o Flamengo com um jogador a menos. Então, assim, fazer com que o Plata jogue a próxima partida é o mínimo que poderia acontecer diante de um prejuízo imenso.
porque além do Flamengo ter pego, sofrido o gol, ele deixou de fazer o terceiro, que provavelmente isso poderia acontecer no pênalti. Simples assim. Ou seja, já poderia ter saído do Maracanã praticamente classificado. Ok? E aí, para muitos que acham que o Flamengo foi beneficiado, que o Flamengo foi o único que já teve essa benesse, né, da Conmebol. Não, só para recapitular, eu sei que muitos sabem, mas eu faço questão de recapitular. O primeiro caso ocorreu em 2014, também nas quartas de final, no jogo de volta entre Cruzeiro e São Lourenço. Leandro Romagnoli recebeu o vermelho por uma suposta agressão em Marcelo Moreno. O lance, porém, foi revisto e o camisa 10 argentino foi liberado para disputar a semifinal. 4 anos depois, nas oitavas de final, Dedé foi expulso por Éber Aquino, o juizão da partida, em duelo contra o Boca Juniors. Depois de choque com o goleiro Andrada, dias depois, porém, a Conmebol revisou a marcação e dessa vez beneficiou o atleta do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro então foi o beneficiado da vez. Existem ainda casos de pedidos de revisão de cartão, tá, que foram recusados. O primeiro foi em 2016, quando o São Paulo tentou anular a expulsão de Caleri contra o Strongers. No ano seguinte, o Grêmio tentou reverter a suspensão automática de Kahneman para o jogo de volta da final contra o Lanús. Ou seja, amigos e amigas, essa situação que aconteceu com o Flamengo, onde o Plata foi, vamos dizer assim, absolvido, retirado o cartão vermelho, não é inédito. Não é inédita. Então vamos parar de achar, de entender que o Flamengo pode tudo, que o Flamengo tem uma força capaz de manipular, de reverter. Pelo amor de Deus, por favor. A gente tem que entender o óbvio e falar o correto. Aí ficamos nós temos que ficar presenciando um monte de pessoas usando de má fé, porque isso é má fé, não é outra coisa, tá? Sendo desonesto, vendendo inverdades por aqui. Infelizmente tem um monte de gente que acredita, engole isso, compra essas maluquices e vão vomitar por aí replicando toda essa idiotice. Com perdão da palavra, mas isso é coisa de idiota. Ficar fazendo esse tipo de papelão. O mais incrível é saber que parte da mídia, parte da imprensa profissional especializada também age da mesma forma. Quando isso fica só no campo dos torcedores, eu não digo nem nada, porque a paixão, a emoção acaba falando mais alto e o cara vai falar isso mesmo, né? É até compreensível entre os torcedores. Mas quando você sai dos meros torcedores e vai para a imprensa, né, que se diz profissional e especializada, que você ouve esse tipo de coisa, é lamentável, é triste. Então, fica aqui o nosso repúdio e dizer que sempre que, não apenas do Flamengo, mas que particularmente eu ouvi contradições ou injustiças sendo faladas a respeito de casos óbvios, a gente vai aqui se posicionar de forma contrária, ok? Abraço.